Oi, gente. Nós estamos aqui para mais uma aula. E aí, como vocês estão? Como eu havia dito na aula anterior, a gente falou na aula anterior sobre modernismo, segunda fase, mas modernismo em prosa, tá? Agora a gente vai falar sobre modernismo, segunda geração modernista, mas o modernismo em poesia, tá bom? Ele aconteceu de 1930 a 1945, assim como o modernismo em prosa, tá? Só que aí ele teve um olhar diferente. O modernismo em prosa, ele foi voltado para as regiões. Então, falou-se muito sobre denúncia social, falou-se muito sobre sertanejo, Nordeste, enfim. Esse daí também trouxe um pouco de denúncia social, só que foi mais uma denúncia social universal. Para iniciar, eu gostaria que vocês dessem uma olhada aí nesse quadro de Tarsila do Amaral, certo? Que, lógico, fez parte da primeira fase modernista, tá? Mas ela continuou fazendo obras e modificando sua maneira de olhar. Tarsila, ela teve diversos momentos, e um desses momentos foi em 1933, que ela fez aí, né, esse quadro chamado de Operários, que é justamente quando estava trazendo tão veementemente a ideia das indústrias, tá? Então, demonstra a inclinação dela em relação a temas sociais, a temas relacionados à sociedade naquela época, na década de 30. O contexto histórico, tá? Então, o que era que estava acontecendo naquele momento? Assim como no momento da prosa, certo? Também a poesia trouxe aí um contexto histórico. Revolução de 30, tá? A Era Vargas, a Revolução Constitucionalista, o fechamento do Congresso Nacional, Estado Novo, Guerra Espanhola, Segunda Guerra Mundial, ou seja, não estava acontecendo em 1930, mas durante o período aconteceu, tá? Tanto é que a segunda fase modernista ela finaliza em 1945. E as bombas atômicas. Então, essa poesia de 30, vamos lá. O marco inicial da poesia de 30 foi o livro de Carlos Drummond de Andrade, Alguma Poesia, tá? E esse modernismo, certo? Segunda fase de poesia, ele foi interessante porque ele trouxe um monte de autores importantes. Então, são vários autores que vocês vão, com certeza, já ter ouvido falar. É muito diferente das outras escolas por causa disso, porque todos os autores foram muito importantes, foram muito interessantes, cada um com sua peculiaridade. Lógico que alguns nomes são mais do que outros. Então, vamos lá. Características em relação a essa poesia, tá certo? Tinha uma característica social, uma característica política, mas tinha uma característica muito importante que era o sentido da vida, a existência. Por que nós estamos aqui? Certo? Porque acontecem diversas coisas, porque a guerra, porque o universo conspira dessa maneira. Então, essas dúvidas existenciais estavam permeando diversas obras literárias e diversos autores, tá? Então, esse engajamento artístico, ele trazia um amadurecimento do modernismo. Enquanto na primeira fase modernista, os autores estavam ainda pisando em ovos, sem saber como queria, sem saber o que fazia, nessa segunda geração, não. Nessa segunda geração, eles queriam fazer a interpretação: o que eu estou fazendo aqui no mundo? O eu no mundo? Por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? Certo? E aí ele trouxe características muito importantes diante dessa existência, porque as pessoas começaram a pensar de uma maneira mais íntima, mais espiritual. Outros autores começaram a visualizar de uma maneira mais politizada, certo? Por que existe isso na realidade? O que está acontecendo? O que falta para essas pessoas terem um olhar mais especial para os mais pobres, para os menos favorecidos, tá? E tudo isso vinha justamente através de uma poesia livre.
Então, alguns autores traziam uma poesia mais sintetizada, outros autores traziam uma poesia voltada para o classicismo. Por exemplo, o Vinícius de Moraes, ele trouxe diversos sonetos, que é um tipo de poesia enrijecida, né? Bem clássica. Então, estava totalmente livre na época. Então, precursor da segunda geração modernista, está aí este homem maravilhoso, Carlos Drummond de Andrade, né? Provocou uma polêmica enorme, provocou discórdia, porque ele trazia elementos tanto tradicionais quanto inovadores. Então, ele trazia temas infinitos de amor, mas também trazia um erotismo, também trazia um humor e uma ironia, certo? Então, trazia um existencialismo filosófico, temática social, ao mesmo tempo metalinguagem. Então, ele foi extremamente eclético. Então, sua antologia poética permeou por diversos caminhos. Isso daí é o que faz com que Carlos Drummond de Andrade seja tão interessante, tão importante. Ele, por exemplo, um dos poemas muito importantes dele é Poemas de Sete Faces, tá? E o Poema de Sete Faces, ele é um poema constituído por 7 estrofes, e cada estrofe, eles são micropoemas, são poemas independentes. Ou seja, ele fala sobre temas da vida, tá? Porém, uma estrofe não tem muito a ver com a outra, ou não tem nada a ver com a outra estrofe. Então, vamos lá. Diz assim, ó. Quando nascia um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse, vai, Carlos, ser gaucho da vida. Primeira estrofe. Vamos ver a segunda? Olha a segunda, o que é que diz? As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não fosse tantos desejos. Oi, não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não mesmo, por isso que são micropoemas independentes. Porém, eles formam um todo falando sobre o quê? Sobre a vida, certo? Sobre temas voltados para o próprio eu lírico, sensualidade, caos, desilusão, enfim. Vamos para a próxima. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. Então, oi, o que tem a ver? Não, realmente, são micropoemas independentes, porém, todos norteiam-se através de elementos triviais da vida. Então, vamos lá. Nomes muito importantes de obras de Drummond, porque foram inúmeras, foram diversas, tá certo? Então, a gente viu aí Brejo das Almas, Sentimento do Mundo, que falava sobre o universalismo, tá certo? Dentro desse poema chamado Sentimento do Mundo, tem aí um fragmento que eu acho bem bonito, eu acho que é um dos mais bonitos que eu conheço, de Drummond, que diz assim, ó, tenho apenas 2 mãos e o sentimento do mundo, tá? O sentimento do mundo, o que seria esse sentimento do mundo? O que seria que ele queria fazer com sua obra? O que é que ele queria trazer, né, com sua obra? Será que é realmente de acordo com essas imagenzinhas aqui? Será que ele queria compor? Qual era o sentimento do mundo? Era verdadeiramente o amor? E tem essas outras 2 obras aqui. José, certo? E A Rosa do Povo, que foram obras dedicadas justamente para uma ideia mais militante, mais politizada, tá? Por quê? O que é que está acontecendo, né? Em relação à violência, em relação a uma ditadura que estavam vivenciando na época, certo? Em relação aos desmandos de uma determinada política, em relação aos problemas sociais dentro da sociedade brasileira e os problemas sociais mundiais, tá? Porque estavam acontecendo problemas também mundiais com essa iminência da Segunda Guerra, certo? Então, outro nome importante, certo? Não tão importante quanto Carlos Drummond de Andrade, é claro, mas é Murilo Mendes, tá? Que ele traz uma vertente diferente, que é justamente voltada para a espiritualidade e o surrealismo, ou seja, a ideia do inconsciente estava mais presente em suas obras,
tá? Então, ele não conseguia fazer uma separação entre religiosidade e consciência social. Para ele, as coisas tinham que vir juntas, tá? E trazia muitos temas como martírio, salvação. Ele era muito influenciado pela espiritualidade, em especial o cristianismo, mas era um cristianismo mais politizado. Ele tinha um olhar cristão mais crítico, tá? Então, O Poeta Nocaute e Tempo de Eternidade, ambas são produções religiosas. Então, olha aí, uma parte aí do seu poema, diz assim, ó, eu sou da raça do eterno, fui criado no princípio e desdobrado em muitas gerações, através do espaço e do tempo. Sinto-me acima das bandeiras, tropeçando em cabeças de chefes. Olha aí que cristianismo politizado, né? Que cristianismo mais voltado para a realidade. Ó, eu sou do eterno, tá? Fui criado desde o princípio eu venho me desdobrando das gerações, ou seja, o ser humano é do eterno, tá? Eu estou acima das bandeiras, ou seja, estou acima de qualquer rivalidade entre países. O ser humano, né? Eu sou uma criação divina. Eu tropeço em cabeças de chefes, olha, também, né? Ou seja, ninguém pode me dizer que eu sou inferior a ninguém, tá? Caminho no mar, na terra e no ar. Eu sou da raça do eterno. Ó, ninguém, eu sou invencível, eu sou filho de Deus. Do amor que unirá todos os homens. Vinde a mim, órfãos da poesia. Choremos sobre o mundo mutilado. Então, ele trouxe justamente a ideia do amor, a ideia de que, ó, essas pessoas que estão aí fazendo guerra, violência, ditadura, essas pessoas, elas são órfãos de poesia. Que a poesia, ela tem que estar juntinho do amor, ela tem que estar juntinho da fraternidade, juntinho da união, tá? Então, era essa a ideia de Murilo Mendes. E eu acho uma ideia muito importante, muito interessante. Depois, nós temos um outro nome aí, que é o nome de Jorge de Lima, certo? Que, a princípio, ele tornou-se parnasiano, ou seja, aquela forma fixa, aquele olhar, né, diferenciado que era arte pela arte, mas depois ele trouxe temas de denúncia social, então não mais via a arte como só arte. Não, agora a arte ele vai ser, além de arte, vai ser denúncia social. Vai ser uma maneira de denunciar preconceito, de denunciar paisagem nordestina, de denunciar desigualdades sociais, a cultura afrodescendente. Eram maneiras de denúncia agora. A minha arte não é mais arte pela arte. A minha arte ela é uma arte politizada. Então, obra Poemas Negros, tá? Posteriormente, ele também abordou religiosidade, existência humana. Então, vamos lá. Aí, um dos poemas negros, que é aí como tema Maria de Amba. Para não apanhar mais, falou que sabia fazer bolos. Virou cozinha. Foi outras coisas para que tinha jeito. Não falou mais. Viram que sabia fazer tudo, até moleques para casa grande. Olha aí, né? A denúncia social, poema negro. Quem é Maria de Amba? Certo? Maria de Amba era uma representação. Representação de quem? De diversas negras, de diversas escravas, tá? A escravidão não mais existia, mas ele falou de algo que existiu. E a gente sabe que mesmo após a abolição, muitos negros, em especial as negras que já estavam lá dentro das casas grandes, elas permaneciam lá como se fossem escravas, né? E aí, depois falou só diante da ventania, que ainda vem do Sudão. Falou que queria fugir dos senhores e das judiarias deste mundo para o sumidouro. Então, o que era o sumidouro? Era justamente que ela queria morrer, ela queria ir embora. E aí, trazia justamente a ideia de quando ela ia embora, a alma ia de volta para a sua terra natal. Agora eu vou iniciar com um determinado poema, certo? Que é de Cecília Meirelles, outro nome importante, importantíssimo para a segunda geração modernista.
E aí nós temos aí, motivo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmãos das coisas fugíveis, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei. Então, olha só, eu tenho um motivo para cantar, eu tenho um motivo porque por causa a minha existência já é um motivo. Eu tenho que ser feliz. Eu posso estar completa, posso estar alegre, eu posso estar triste, eu posso estar no tormento ou gozando de coisas boas, certo? Eu posso estar desmoronada ou eu posso estar em ascensão, mas eu preciso ter um motivo. E que motivo é esse? A minha existência. E aí nós estamos falando sobre Cecília Meirelles, né? Essa artista maravilhosa que começou também em seu momento parnasiano, né? Quando ela iniciou. E ela iniciou muito jovenzinha, né? Ela publicou o seu primeiro livro, ela logo após ter se formado na escola normal. Então, ela tinha cerca de 18, 19 anos, né? Então, o seu livro Espectros trouxe justamente, vê que interessante, ele trouxe poemas, né? Esses sonetos. E esses sonetos falavam de quem? Falavam de mulheres importantes. Então, falou de Dalila, né? Falava da própria Maria, a louca. Então, assim, tem diversos poemas e todos eles dedicados a mulheres que fizeram história. Então, ela traz primeiramente uma incorporação espiritualista, reflexiva e intimista. Por quê? Porque por causa da sua tendência, sendo a tendência simbolista, né? A ideia de sinestesia. Então, a musicalidade estava muito presente na sua obra. E os temas, fugacidade da vida, carpe diem, a busca pela transcendência, né? Então, esse primeiro momento de Cecília Meirelles foi para isso. Ela era professora, então ela tem diversos poemas voltados para criança, ela tem poemas voltados para uma reflexão, né, para um intimismo. Porém, ela trouxe também algo de histórico para a sua poesia. Quando? Quando ela escreveu o seu principal tema, sua principal obra, que é Romanceiro da Inconfidência, que trazia justamente a história da Inconfidência Mineira, mas de uma maneira poética, certo? Então, Romanceiro da Inconfidência tratava justamente do amor interrompido. E que amor interrompido é esse? O amor de Tomás Antônio de Gonzaga, certo? E Marília de Disseu, que, lógico, são nomes são pseudônimos. Disseu era Tomás Antônio Gonzaga, tá? O escritor, e Marília, né? Que era a sua amada, certo? Que eles estavam aí, conta justamente de como se desenrolou a Inconfidência Mineira e como se desenrolou também a questão da denúncia, e essa denúncia culminou justamente no final de um romance de vida, de um romance maravilhoso, de um romance importante. Por quê? Porque Carlos Drummond, desculpa, Tomás Antônio de Gonzaga, ele era um dos inconfidentes, certo? Já mais velho, chegou aqui para ser diplomata e encontrou, né, a sua amada. E ao encontrar, ela era bem mais nova que ele, então já começou, iniciou, né, já com um problema, que era o problema de idade. E a família dela não queria, mas ele foi lá, convenceu a família dela e eles estavam prestes a se casar. Eles iam se casar em maio, tá? E a denúncia da Inconfidência, né? A traição aos Inconfidentes aconteceu 21 de abril. Então, bem pouquinho para que eles pudessem viver o amor deles. Infelizmente, ele não conseguiu, né? Porque Tomás Antônio de Gonzaga, ele foi exilado, tá? E a sua amada ficou aqui. Olha só.
Aqui esteve o noivo de agulha e dedal, bordando o vestido do seu enxoval. Em maio, era em maio, num maio fatal, feneciam rosas pelo seu quintal. Por estrada e monte, neblina total, no perfil da lua, no limbo mortal. Mas quem lê na névoa o amargo sinal? A noite da vila é densa e glacial, o sono embuçado a cada beiral. Quem não dorme, sonha com seu enxoval. Quem é que não dorme? A noiva que está sonhando lá com seu enxoval, o noivo que está aí louco para encontrar com a noiva, para ter, né, a mulher em seus braços. A agulha de prata e de ouro o dedal, em haste de cera era o castiçal, para a turva noite, lírio de cristal. Sabeis a pastora daquele zagal que andava num prado sobrenatural? Por que pastora? Porque Tomás Antônio Gonzaga ele tratava sua amada como uma pastora, tá? Teria inimigo? Teria rival? Quem seria o rival do seu amado? Que é isso? O sono conversa a cada poial. Sabeis, ó pastora, quem seja o chacal, que os passos arrasta de longe arraial? Eu vi sua língua, é um negro punhal, que mortes fareja, o imundo animal. Ó, quem é esse mundo animal? É justamente o cara que denunciou, né, que traiu os Inconfidentes, né? E aí, depois disso, culminou na morte e esquartejamento de Tiradentes, certo? E depois no exílio, né, de Tomás Antônio Gonzaga. A outra morte também, Cláudio Manuel da Costa, muito importante poeta também, que fazia parte dos Inconfidentes, né? Até hoje ele foi assassinado, mas no momento foi dito que ele tinha cometido suicídio. Então, assim, esse romanceiro da Inconfidência é um livro muito importante, porque conta também um pouco da nossa história. E depois vem esse aí, ó, maravilhoso, o mais apaixonado de todos os poetas, Vinícius de Moraes. Ele é tão apaixonado que ele casou simplesmente 7 vezes. Casou, tá? Teve outros tantos de mulheres. Então, a princípio ele trouxe uma marca bem religiosa, porque ele foi criado, certo? De uma maneira muito religiosa na sua casa. Posteriormente, ele trouxe um olhar mais materialista. Que olhar materialista é esse? Um olhar voltado para o materialismo do amor, certo? Um amor mais erótico, um amor que exaltava a mulher, que exaltava a alma feminina, um amor mais cotidiano, certo? Porque ele tratava de uma maneira bem especial, principalmente a questão como é que eu posso dizer, do lugar onde ele vivia, né? Do Rio de Janeiro, que ele era apaixonado, certo? E aí ele foi uma das pessoas que dividiu o quê? A bossa nova. Poxa vida, ele foi coautor, né? Ele foi coautor de um ritmo musical que é puramente brasileiro. Quando eu digo puramente brasileiro, por quê? Porque ocorreu também uma antropofagia aí, né? A bossa nova é uma junção de alguns ritmos que já existiam e que culminou, né, nessa coisa muito bonita. Então, ele trouxe que forma poética? Ele trouxe uma forma poética mais tradicional, certo? Então, por que ele trouxe uma poética mais tradicional? Porque ele trouxe o soneto, e o soneto ele era usado na era clássica, certo? Então, os diversos sonetos que ele trouxe para nós ficaram muito conhecidos. O mais conhecido de todos é o soneto de fidelidade. Além do soneto, ele fez diversas composições, junto com Tom Jobim, tá? Então, vamos lá. O principal soneto é o soneto de fidelidade, mas tiveram diversos outros. Então, nós temos aí, com certeza vocês já ouviram esse aí. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento.
Quero vivê-lo em cada vão momento e em meu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou ao seu contentamento. E assim, quanto mais tarde me procure, quem sabe a morte e a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu posso dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Esse daí é o poema principal, que é o soneto de fidelidade. Eu gostaria que vocês observassem a ideia da construção, né, desse soneto. Então, vamos lá. Nós temos aí um poema com 4 estrofes. Dessas 4 estrofes, as 2 primeiras são com 4 versos e as 2 últimas com 3 versos. Essa daí é a estrutura do soneto. Só para a gente relembrar, porque com certeza vocês já viram. Além de cantar também a questão de poesia voltada para a mulher, para o amor palpável, certo? Nós temos também uma obra que ele trouxe que estava mais voltado para a universalidade, para um olhar mais voltado para a questão da existência mesmo, tá? E aí, em 1945, a gente sabe que finalizou a guerra, né? A guerra só finalizou por causa da bomba atômica, né? Que infelizmente ceifou diversas vidas e tirou o sonho de um monte de gente. E ele fez aí o poema Rosa de Hiroshima. Pensem nas crianças mudas telepáticas, pensem nas meninas cegas inexatas, pensem nas mulheres rotas alteradas, pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas, ó, não esqueçam da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Vocês já viram alguma filmagem que retrata mais ou menos como foi, né, a explosão da bomba atômica? Eu acredito que vocês observem que ela tem uma explosão e ela parece realmente como uma rosa, tá? Então, o formato justamente de uma rosa, tá? Pessoal, eu vou finalizar por aqui, tá certo? A nossa aula. E eu espero que vocês tenham aprendido bastante, tá? E aí a gente volta um outro dia, um outro momento, com o modernismo, terceira fase. Certo? Beijo bem grande para vocês. Tchau, tchau. Minha gente, eu tô gravando. Não, é porque acho que o pai botou música aí, sei lá o quê. Meu Deus. É uma gravação, minha gente, como eu já falei, é uma gravação. Vai para o YouTube.